Fala aí, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Tainan do canal ASF do Goiás com mais um conteúdo bacana e importante para todos vocês. Muitas pessoas já me perguntaram e ainda perguntam se deve ser colocado alguma fonte de água para as abelhas beberem. Bom, hoje eu vou responder isso para todos vocês aí que estão com essa dúvida. Vou tirar todas as dúvidas relacionadas a essa questão de fonte de água para as abelhas sem ferrão. Já teve algumas pessoas que já entraram em contato comigo e perguntaram se deve montar alguma espécie de bebedouro, né? Ou colocar essas abelhas próximos de algum local que tenha fonte de água para elas beberem. Bom, nesse caso, o que acontece? Depende muito. Por exemplo, em período de chuva, não há necessidade da gente colocar algum tipo de alimentador para essas abelhas. Por exemplo, dentro da cidade, a fonte de alimento é muito pouca para as abelhas e principalmente a fonte de água também. Então, em muitas ocasiões, quem tem meliponário dentro da cidade deve recorrer a algumas fontes de alimentos ali para aquelas abelhas. Tipo o quê? Cera mista, bombom de pólen, alimentação energética, que é o xarope ou o mel. Então é de suma importância o meliponitor ter esse cuidado. Mas além disso, tem a água. A água é de suma importância para as abelhas, principalmente dentro da cidade, que é muito difícil delas encontrarem alimento e até mesmo água. É bom você ter um bebedouro ali próximo do seu meliponário. Bom, todo mundo sabe que todo período do ano, todo ano, ocorre uma parte de pelo menos ali 4 meses de chuva e a outra parte de seca. É um período que muitas das vezes o mato, as árvores, acaba tudo caindo das folhagens, o mato fica seco e tudo mais. Bom, vamos lá. Período de chuva é um período do qual as abelhas não conseguem encontrar uma fonte de alimento muito grande na natureza. É muito pouco. O pouco que entra, elas já consomem. Já na época da seca, geralmente em muitas regiões hoje do Brasil, ocorre o período de floração justamente na época da seca, que é quando a chuva já estia, já para, e já vem as árvores, os ramos, né, as flores, já começa a vir, já começa a dar néctar, já começa a dar pólen, mas principalmente na época de verão, na época de seca mesmo, é a época boa para a produção de mel em muitas regiões do Brasil. E com isso, as abelhas enxameiam em uma grande escala, em uma grande quantidade, e também elas crescem muito rapidamente por causa desse período de floração. Só que no caso, em período de chuva, a gente não entra com fonte de água para as abelhas. Por quê? O que acontece? Isso vai depender muito dos casos. Em local, por exemplo, dentro de mata, dentro de zona rural, fazenda, chácara e etc., a gente vê que tem represinha ali, tem um rio, tem um córrego, as abelhas vão conseguir recorrer. Mas qual é a quantidade de metros que as abelhas vai percorrer atrás de água? Bom, isso depende muito de cada espécie. O raio que elas vão percorrer ali atrás de água é de pelo menos até 500 metros. Então, de 500 metros para trás, elas conseguem coletar água normalmente. Isso também vale para a abelha ápis, abelha com ferrão, tanto sem ferrão como sem ferrão também. Só que no meu caso, todo ano eu coloco um alimentadorzinho com garrafa PET e tem um alimentador que ele tem várias ranhuras que a água vai ficando ali por cima. E com isso as abelhas vêm para beber, para coletar aquela água e levar para as colmeias, tá? Para manter a colmeia úmida e também ela se desenvolver, porque na época da seca, independente de algumas situações, dependendo de alguns enxames, o enxame pode morrer se caso não tiver a presença de água. Então o que você pode fazer? Ajeite um alimentadorzinho simples, né, de garrafa PET ou um alimentador qualquer que dê fonte de água, mas toma muito cuidado com o mosquito da dengue. Sempre que possível, né, de 1 ou 2 vezes por semana, fazer a troca daquela água na época da seca, até mesmo para evitar a proliferação do mosquito da dengue, que na época de chuva é um dos piores períodos e que geralmente eles estão se reproduzindo. Então procure ter esse cuidado.
eu coloco sempre na faixa ali de 10 a 15 metros do meu meliponário. As abelhas que se sentirem necessitadas para coletar aquela água, elas vão lá coletar normalmente. E no caso ali vai ursul, vai trigona, vai iraí, vai marmelada, vai toda espécie de abelha que elas precisarem de água. É claro que dentro da cidade você tem que colocar um alimentador. Como por exemplo, eu estou dentro da cidade, mas no fundo de casa tem uma mata enorme. O córrego, o rio, não passa muito próximo de mim, é distante e passa de 500 metros. Então eu acabo tendo que recorrer em período de seca, colocando o alimentador, só que é um alimentador com água, não com xarope, entendeu? Então ali seria uma fonte de água para as abelhas coletarem em período, né, de seca, que é um período que não está tendo chuva, que é só seca mesmo, e é um período que muitas das vezes a colmeia fica ali com a umidade muito pequena. Ela tem que ter uma umidade ali controlada e ela depende da água para fazer isso. Então a distância é de até 500 metros. Se você tem um meliponário dentro da zona rural, o que você vai fazer? Vai colocar o meliponário próxima dessa fonte de água, um rio, um córrego, uma represa. As abelhas vão lá pegar de boa, normalmente. É claro que o movimento dela atrás de água vai ser mais no período de seca, período de chuva, como a umidade ela está muito baixa, está muito úmido, muitas das vezes acaba que elas nem pegam essa água, porque às vezes pode pegar e bater uma água ali, né, na lateral da caixa ou escorrer na entrada da caixa, a abelha já acaba aproveitando tudo isso, tá bom, pessoal? Região muito úmida, não há necessidade de colocar fonte de água para as abelhas. Se você tem um meliponário que tem ali próximo de um rio, de um córrego, seja o que for, mantém da forma que está. Mas se, por exemplo, você está num local que tem muita umidade, a umidade muito baixa, não tem a necessidade de você colocar um alimentador com água para as abelhas beberem água, tá? Vocês podem ficar tranquilo. Uma dica que eu dou, vocês podem até utilizar aquele bebedouro para beija-flor, que geralmente a gente coloca água, pendura ele, as abelhas vão normalmente. A gente observa que muitas vezes a gente vê apis, vê abelha arapuá e vê até outras espécies. Ali também seria uma boa, mas se você quiser inventar um outro modelo, né, de alimentador, só que colocando água para as abelhas, também funciona normalmente. Eu coloco de 10 a 15 metros do meu meliponário e as abelhas vão normalmente. Não adianta colocar próximo, do lado da caixa. Elas não vão pegar. Se você quiser colocar um pouquinho mais longe, melhor. Até 500 metros é o limite, tá, pessoal? Mas, Tainan, e os locais que são extremamente seco, mas seco mesmo, como por exemplo o Nordeste. Aí que você precisa ajeitar uma fonte de água para essas abelhas, principalmente para as abelhas apis, porque no Nordeste tem muitos apicultores e muitos apicultores ali acabam sofrendo com a seca, e a seca castiga demais da conta tanto os apicultores como também os meliponicultores. Então é aí que você tem que montar ali um sistema de fornecimento de água para as abelhas, porque geralmente ali tem rio, tem córrego que está tudo seco e que tem mais de anos ou mais de meses que não há chuva nenhuma para fazer o reabastecimento desse rio, desse córrego, né? E por aí vai. Então é importante sim, em local que é muito quente, você aí redobrar mais atenção ainda e colocar sim uma fonte de água para essas abelhas terem o procedimento ali de coletar aquela água e levar para a colmeia dela. Porque é muito importante, animal nenhum e nem o ser humano consegue viver sem água. Então é de suma importância, até mesmo para hidratar, até mesmo nós, os animais, e as abelhas também utilizam essa água ali na parte interna da colmeia, por meio também de sobrevivência. Outro detalhe, as abelhas elas conseguem encontrar alimento na natureza muito facilmente, e com isso tem muitas fontes de alimento que dá néctar. E a partir do néctar, com a desumidificação, elas conseguem tirar água daquele néctar, desidratando ele. E com isso, aquela água que elas retirarem do néctar para virar o mel, elas acabam utilizando aquela água como meio de controlar a umidade interna da colmeia. E com isso, o melhor desenvolvimento da colmeia em si. Você viu aí que tem duas formas como fonte de água para as abelhas usarem para manter ali a umidade interna da colmeia? Qual que é a primeira, Tainan? A primeira vocês já sabem. Eu até falei aqui no início do vídeo.
represa, rio, córrego, tudo isso próximo do apiário, na faixa de 500 metros, as abelhas vão lá coletar normalmente quando elas precisarem. E qual que é o segundo? O segundo é o néctar. A partir do néctar elas conseguem tirar água também, por meio da desumidificação que as abelhas mesmo conseguem fazer. Aquela água que acaba gerando com esse processo que elas fazem, elas usam para dar uma umidade interna da colmeia. E principalmente na época da seca, que é quando elas precisam mais ainda dessa água para a sobrevivência da colmeia e para o desenvolvimento também. Olha aí, ó, pessoal, eu tô aqui, ó, com um pé de jurubeba, ó. Olha só para vocês verem aqui, ó. Esse pezinho de jurubeba aqui, ó, dá muito uruçu amarela, da tiúba, são as espécies aqui que eu vi aqui nesse pé. E as abelhas, o que que elas coletam aqui nele? Ele dá pólen e néctar. Não é uma quantidade muito grande, dá pouca. Mas o que ela consegue coletar aqui, elas levam para a casinha delas, para um enxame, e ali elas fazem o procedimento de armazenagem nos potes. Mas no caso do néctar, o néctar ele é uma aguinha bem, mas bem líquida, como se fosse uma água, mas ela é bem docinha. As abelhas fazem o procedimento para ele virar o mel. Isso leva tempo e isso leva a energia também delas. Então não é tão fácil para elas fazerem isso, mas elas conseguem fazer de uma forma extremamente organizada. Olha só que bacana, hein, pessoal? E a gente observa que por meio da polinização, a gente consegue ter frutos maravilhosos. Frutos em que sentido? Frutos do qual vai ter um perfeito aspecto, uma perfeita coloração, é um fruto que não vai estar deformado. Olha só para vocês verem o estado dessa jurubeba aqui, ó. Olha que linda que tá. Isso aqui também podia ser algum outro tipo de fruta, como por exemplo um abacateiro, um caju, uma acerola. Por meio da polinização, as abelhas conseguem aumentar a produção e também melhorar o fruto que você cultiva aí no local que você tem essas plantas. Muito bacana, né, pessoal? Então as abelhas ela é de suma importância, tanto a sem ferrão como a com ferrão também. Cada uma tem o seu papel na natureza e o papel das abelhas é a polinização. Olha só, pessoal, eu estou com esse alimentador aqui, ó. Esse aqui é um alimentador para xarope, mas eu também utilizo ele para colocar água como fonte para elas em período da seca, né, aqui na minha região. E até mesmo que para mim aqui é muito importante colocar, porque eu tenho uma quantidade grande de abelhas, né? Então esse alimentadorzinho aqui, ó, eu paguei apenas, se não me falha a memória, foi 15, 20 reais mais ou menos. E eu comprei lá pela Morada das Abelhas. Não é querendo divulgar esse pessoal que faz a venda de materiais para meliponicultura, mas é um alimentador que eu comprei, que eu tive experiência de utilizar ele e que tive resultados. As abelhas estão alimentando normalmente por meio desse alimentador e também coletam água. Se você quiser comprar dois, deixa um para xarope e o outro para água, ou compra só um, vai funcionar da mesma forma, pessoal. E aqui a gente observa, ó, que tem vários trieiros. Cada trieiro tem uma fileira de polipropileno para evitar que as abelhas não se afoguem. Então as abelhas não vão se afogar, as abelhas vão utilizar essa água, vão utilizar o xarope normalmente. E é um alimentador que funciona. Eu super indico a vocês, tá? Então é um alimentador muito bom, muito top mesmo. Vale a pena você investir, viu, pessoal? Tem muitas pessoas que também falam, me perguntam se pode ser utilizado a caixa de água, aquela caixa de água que a gente coloca para chegar água encanada para nós, né? Que geralmente fica na parte de cima da casa, como por exemplo em fazenda, em chácara, às vezes não tem rio, não tem córrego, não tem represa, monta um sistema ali, né, de gotejamento caindo dentro dessa caixa d'água, que as abelhas vão utilizar também normalmente, elas vão coletar essa água. Então é muito bacana vocês fornecerem água para as abelhas. Isso é de suma importância. Isso vale muito a pena tanto para nós, como também principalmente para as abelhas, para o desenvolvimento e para controlar a umidade interna também da colmeia. Elas precisam de água, pessoal, assim como nós. Então vamos sim cuidar das nossas abelhinhas e colocando fonte de água para elas, que elas vão agradecer demais da conta. Para quem não sabia, vocês já estão com toda a informação sobre a questão de fonte de água
para as abelhas sem ferrão, o que você deve e o que não deve fazer, ok? Um abraço a todos vocês, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.